Todos nós já vimos vídeos como estes. Enxames de drones fazendo desenhos incríveis nos céus, máquinas trabalhando de forma autônoma, fotos comparando o horizonte de Xangai nos últimos 20 anos, ou carros elétricos que parecem ter saído do futuro. O ponto em comum entre eles é que retratam o impressionante desenvolvimento da China e não são feitos isolados ou fora de contexto. Basta visitar o centro de Xangai ou de Shenzhen para ter um vislumbre do futuro, em comparação com cidades americanas ou europeias. Por que, então, fazemos uma afirmação aparentemente absurda no título? Comparar um Estado tão moderno a uma máquina comunista lenta que não conseguiu acompanhar o mundo ocidental e acabou colapsando sob seu próprio peso? Ainda mais considerando que, recentemente, o mercado de ações chinês teve uma forte valorização. É que os últimos anos mostraram que as imagens incríveis podem ser mais uma fachada de um sistema ineficiente, cuja obsessão por controle leva a economia para o caminho errado. E isso é muito evidente hoje. Este ano marca 46 anos desde que o Partido Comunista Chinês introduziu reformas econômicas sem precedentes, sob a liderança de Deng Xiaoping. Esse período foi de um dos crescimentos mais espetaculares da história humana. A política de abertura para o mundo, a mudança da economia de um modelo eminentemente centralizado para um com características de mercado e a permissão da propriedade privada liberaram uma quantidade incrível de energia, impulsionando um dos crescimentos econômicos mais impressionantes da história. Todos conhecemos esses gráficos incríveis. A China experimentou um crescimento médio do PIB de 10% ao ano durante quase 40 anos. No entanto, observando este gráfico do FMI, o crescimento do PIB nos últimos 15 anos e a previsão para os próximos anos, identificamos o problema. Desde 2007, quando a China atingiu um crescimento astronômico de 14% do PIB em um único ano, a tendência é clara: um declínio drástico. A previsão é de que caia para 3% em 1 ou 2 anos, e como veremos mais adiante, esses números também podem ser otimistas demais. É claro que alguém pode argumentar que não se pode crescer 10% ao ano para sempre. Sim, mas em termos per capita, a China ainda é um país pobre. Mesmo em termos de paridade de poder de compra, que são mais favoráveis para a China, tanto o FMI quanto o Banco Mundial classificam a China na 80ª posição. E devemos considerar a enorme desigualdade no Reino do Meio. O índice de Gini dobrou na China nos últimos 40 anos. E isso significa que a riqueza da costa leste está inflando as estatísticas de riqueza do povo chinês. O interior agrícola e rural do país ainda é muito pobre. Em resumo, uma desaceleração econômica na China era esperada, mas apenas quando a China fosse considerada relativamente rica em termos per capita, um nível ainda muito longe. As previsões de crescimento de 3% representam um problema existencial para o Partido Comunista Chinês, que deriva sua legitimidade também das estatísticas. Há muitos sinais de que o modelo chinês dos últimos 40 anos está se esgotando. Enquanto isso, o partido não tem um plano para um novo modelo. A cura para a economia chinesa é simples, mas significa perder o controle da sociedade. Então, Pequim fecha os olhos para ela. Assim, a resposta da cúpula do partido, liderada por Xi Jinping, se assemelha ao modelo apresentado há algum tempo pela União Soviética. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Consumo, investimento, produção. Essas são as 3 palavras-chave para a economia chinesa em meados da terceira década do século XXI. Desde que Deng Xiaoping assumiu o comando do Reino do Meio, ele impôs um fundamento à economia do país: investimento na indústria. Especialmente desde as reformas da década de 70, a China dedicou uma parcela enorme de seu produto interno bruto ao investimento. Nos últimos 20 anos, esse número esteve próximo ou acima de 40% do PIB.
Zhongyuan Zoiliu, a quem faremos muitas referências no vídeo, diz em seu artigo A Verdadeira Crise Econômica da China, publicada na Foreign Affairs, que essa política industrial foi delineada pelo grande reformador da China. Abre aspas. O sexto plano quinquenal de 1981 a 85 foi o primeiro a ser instituído depois que o líder Deng Xiaoping abriu a economia chinesa. Embora o documento tivesse mais de 100 páginas, quase todas elas eram dedicadas ao desenvolvimento da indústria chinesa, à expansão do comércio internacional e ao avanço da tecnologia. Apenas uma página era dedicada ao aumento da renda e do consumo. Fecha aspas. Em outras palavras, durante 40 anos, os chineses gastaram quase 40% de sua renda em novos investimentos industriais, como fábricas, infraestrutura, apartamentos, rodovias ou ferrovias e tecnologia, subsidiando pesquisa e desenvolvimento e financiando empresas. Um influxo maciço de investimento estrangeiro reforçou esse processo. Os baixos salários atraíram empresas, especialmente ocidentais, que impulsionaram a produtividade do trabalhador e aprimoraram a infraestrutura da China, que agora é uma referência global. E é aqui que os problemas começam. Como aponta o ganhador do Prêmio Nobel, Paul Krugman, embora esse nível de investimento fosse justificado por 30 anos, quando a produtividade crescia e muitos migravam do campo, agora esse modelo está se tornando insustentável. Em outras palavras, esse nível de investimento como porcentagem do PIB é alcançável, mas o investimento não é mais eficaz. Quando investimos em algo, queremos que esse investimento se pague. Quando compramos um carro, ele melhora nosso conforto e economiza tempo. Uma empresa que constrói uma fábrica expande seus negócios ou melhora a produção. Um país que constrói uma rodovia melhora a conectividade e a produtividade. A China continua investindo muito, mas alguns investimentos não fazem sentido. O problema é que é difícil investir tanto dinheiro sem ver retornos decrescentes. Em suma, este não é um país que pode investir produtivamente 40% do PIB. O exemplo mais emblemático é conhecido por qualquer pessoa que acompanha o noticiário. Estamos falando da bolha imobiliária, exposta em 2021 com o colapso da Evergrande, a maior incorporadora do mundo. De que nível de ineficiência estamos falando? He Keng, ex-chefe adjunto do Departamento Nacional de Estatísticas, afirma, abre aspas, cada especialista dá um número completamente diferente, com os mais extremos acreditando que o número de casas vazias é suficiente para 3 bilhões de pessoas, fecha aspas. Mas ele acrescenta que isto é provavelmente um exagero. Mas ele admite que há casas vazias suficientes para toda a população da China de 1,4 bilhão. Outros estimam o número de casas excedentes em 600 milhões. Em outras palavras, estamos falando de uma quantidade impressionante de desperdício, já que muitas dessas moradias nunca serão ocupadas. Primeiro, a população da China já está diminuindo em um ritmo acelerado. As estimativas para o ano 2100 variam de 800 milhões a apenas 400 milhões. Segundo, os prédios foram construídos em locais aleatórios, sem demanda do mercado. A tese do título deste vídeo já não parece tão absurda assim, certo? Vamos acrescentar que este setor imobiliário altamente ineficiente pode representar até 30% do PIB da China. No entanto, o setor imobiliário não é a única maçã podre na cesta. O Partido Comunista Chinês está pressionando por investimentos e crescimento não apenas na habitação, mas também na indústria, com a China produzindo muito mais do que pode consumir. Abre aspas para Zoiliu. A economia chinesa corre o risco de cair em um ciclo de queda de preços, falências, fechamentos de fábricas e, por fim, desemprego. Fecha aspas. Em outras palavras, os industriais chineses estão presos em uma espiral descendente de compressão de margens e lutando entre si pelo preço até a morte. E as empresas que sobrevivem não são necessariamente as mais eficientes. Na maioria das vezes, são aquelas com mais acesso a subsídios estatais e financiamento barato. Então, qual é o problema? Por que a China está se sabotando? Para entender, precisamos adicionar um segundo fator à política chinesa,
a máxima restrição ao consumo. Por décadas, Pequim tem estabelecido metas ambiciosas para investimento e crescimento, ignorando a questão do consumo dos cidadãos. Isso não é um descuido, mas um objetivo deliberado do Partido Comunista. Existem várias razões para isso, mas a mais importante é o controle da população. Tomemos o exemplo de um mecanismo específico. Nos países de livre mercado, o objetivo dos governantes é criar condições para que seus cidadãos se sintam confiantes o suficiente para gastar seu dinheiro. Quando se sentem seguros, eles gastam, impulsionam a economia, novos empregos são criados e o governo arrecada mais impostos, que podem ser reinvestidos em infraestrutura, serviços públicos ou saúde. Essas facilidades, por sua vez, aumentam o otimismo dos consumidores, que não temem ficar sem dinheiro em caso de tempos difíceis e, portanto, gastam seu dinheiro novamente, girando a roda da economia. Enquanto isso, na China, todo o sistema é projetado para diminuir o otimismo dos consumidores. Por quê? Existem muitas razões pelas quais o chinês médio gasta cada yuan com cuidado, mas muitas delas giram em torno da má qualidade dos serviços públicos. O Estado chinês não fornece muitos dos serviços com os quais os cidadãos ocidentais podem contar, forçando os chineses a economizar muito. Isso inclui saúde, cujo alto custo é suportado pelos cidadãos. O sistema educacional também força os pais a gastarem muito com educação, incluindo aulas particulares. Também o sistema previdenciário, que não dá segurança adequada, especialmente nas áreas rurais. Depois, a já mencionada bolha imobiliária, na qual milhões de chineses investiram suas economias, e o mercado de trabalho instável, que afeta particularmente os jovens. Resumindo, o chinês é forçado a economizar muito para tempos difíceis. Ele coloca suas economias em um banco, e um banco é estatal controlado pelo partido. As empresas, vendo o baixo consumo interno, são forçadas a exportar. Os credores dessas empresas são atores estatais, de modo que o setor privado também acaba nos bolsos do Partido Comunista. E isso leva a uma conclusão geral. No Ocidente, quem detém o capital tem o poder. Na China, é o contrário. Quem tem o poder detém o capital. E o poder supremo, o mandato do céu, é detido pelo partido, com Xi Jinping no topo. O partido não pode seguir uma política em que os consumidores estejam dispostos a gastar seu dinheiro, porque perderia o controle sobre o fluxo de capital. Portanto, o mecanismo é o seguinte: o partido tem um monopólio do poder. O poder lhe dá a capacidade de construir as políticas internas. Enfatizar o investimento e ignorar o consumo leva à acumulação de capital em bancos estatais. Por um lado, por meio do endividamento do setor privado e, por outro, por meio da alta poupança dos cidadãos. O dinheiro nas mãos do partido lhe dá o controle das elites, tanto localmente, nas estruturas administrativas do Estado, quanto na economia, controlando para quem o dinheiro é distribuído. As elites nas mãos do partido, por sua vez, mantêm a sociedade sob seu controle. Eis a natureza hierárquica de todo o sistema. Não esqueçamos a ideologia. O consumo é visto como uma distração individualista que afasta as pessoas do objetivo coletivo do partido, de melhorar a indústria. A propriedade individual pode até provocar pensamentos criminosos, como direitos individuais, liberdades civis ou o direito à privacidade. E este é o cerne do problema. Pequim conseguiu manter essa política por 40 anos, porque a base inicial era muito baixa. O país era atrasado e os investidores internacionais estavam ansiosos para instalar seus negócios na China. Hoje, porém, a situação é diferente. A superprodução chinesa não só está irritando outros países, mas a imposição de restrições às exportações chinesas tornou-se uma das políticas econômicas abrangentes dos outros dois polos econômicos do mundo, a União Europeia e os Estados Unidos. Hoje, esses dois centros estão lutando contra as exportações chinesas com tarifas. Eles consideram as ações chinesas como práticas comerciais desleais. Os chineses
tentam contornar esses bloqueios por meio de países terceiros e aumentando as exportações para o sul global. Mas a tendência de contenção do expansionismo comercial de Pequim é patente. Os países estão chegando à conclusão de que Pequim está tentando capturar mercados subsidiando, por exemplo, o setor de carros elétricos ou a tecnologia verde. Os chineses estão exportando seus produtos com margens mínimas ou até abaixo do custo de produção, porque é a isso que o planejamento central chinês leva. O mundo, principalmente o mundo ocidental por ora, está lentamente começando a construir um muro. A superprodução, combinada com o baixo consumo e o aumento do protecionismo global, está levando a uma compressão de preços no mercado chinês. Isso está levando à inflação próxima de zero ou até mesmo à deflação. A deflação é quando os preços em uma economia caem em vez de subir. Parece ótimo, mas depende. Quando ela acontece por desajustes estruturais, diminui-se o consumo, esfriando a economia, levando a falências e maior desemprego. Apenas na hipótese de haver uma moeda que preservasse valor ao longo do tempo, haveria uma deflação saudável e sustentável. Esse ciclo de feedback negativo é amplificado por outro mecanismo da gestão central chinesa, as dívidas locais. É importante lembrar que, quando a alta liderança da China define sua estratégia para o país, ela incentiva os governos locais a investir nos setores prioritários do partido e a atingir determinadas metas. Assim, há uma enorme pressão sobre os líderes locais para impulsionar o crescimento do PIB local e cumprir as diretrizes do partido, independentemente de as medidas serem lucrativas ou não. Curiosamente, no entanto, muitas vezes não há financiamento central. Em vez disso, Pequim dá aos funcionários locais grande liberdade para organizar veículos de investimento fora do balanço, com a ajuda de bancos regionais para financiar os projetos. Até 30% da infraestrutura da China foi construída com a ajuda de financiamento dessas construções financeiras extraoficiais. O resultado? O Wall Street Journal diz que essa dívida não oficial dos governos locais chega a 11 trilhões de dólares, o dobro da dívida do governo central. Cerca de 800 bilhões de dólares dessa dívida tem risco de inadimplência. As agências de classificação de risco Moody's e Fitch rebaixaram a perspectiva de classificação de crédito da China de estável para negativa, principalmente devido a dúvidas sobre a capacidade dos governos locais de honrar suas dívidas. A dívida regional, devemos lembrar, faz parte do mecanismo de controle no qual Pequim está imersa. Assim como o setor privado é refém do partido, o mesmo ocorre com as elites locais. As regiões são forçadas a cumprir as metas ambiciosas do partido, mas ao mesmo tempo precisam se financiar. No final, o orçamento local carece de fundos para serviços públicos. A dívida do governo central é relativamente baixa, de 45%, mas se adicionarmos as dívidas locais, chegamos a um nível superior a 300% do PIB. Os líderes em termos de dívida pública são Japão e Luxemburgo, com mais de 400%. Com mais de 300%, França, Bélgica, Canadá e Suécia estão se aproximando desse nível. Só que são países muito mais desenvolvidos que a China. O Reino do Meio é o país mais endividado das economias subdesenvolvidas. Alguém dirá que a China tem seus problemas, mas é um centro de inovações e novas tecnologias. O problema é que, sim, Pequim está apoiando setores chaves como, por exemplo, a Agenda Made in China 2025, mas ao mesmo tempo, todo o sistema está, de alguma forma, torpedeando a inovação. É verdade que a China fornece financiamento para o desenvolvimento de tecnologias por meio de suas políticas, mas a mania de cumprir metas incentiva as empresas a investir e desenvolver tecnologias maduras, que trarão resultados aqui e agora. Um exemplo são os robôs. A China ultrapassou o Japão como a maior potência no setor de robótica industrial. Em 2017, havia mais de 800 empresas de robótica e 40 parques tecnológicos espalhados por 20 províncias chinesas.
O problema era que os políticos locais estavam financiando projetos que ofereciam retornos mais rápidos, projetos que poderiam ser ampliados rapidamente. Como escreve Zhu, abre aspas, atualmente, a China tem supercapacidade em robótica de baixo custo, mas carece de capacidade suficiente em robótica autônoma de ponta e requer propriedade intelectual autóctone. Fecha aspas. A situação é semelhante na indústria da inteligência artificial. A pesquisa em IA é amplamente financiada, mas a qualidade da pesquisa, especialmente no campo da IA generativa, é prejudicada pela censura e pela falta de propriedade intelectual. Muitas startups chinesas de IA contam com produtos e modelos desenvolvidos no Ocidente para mostrar resultados imediatos, para mostrar aos bancos a razão de sua existência. Assim, na China, em vez de uma revolução, há uma involução. Isso significa que as empresas chinesas, lutando em um mercado interno sanguinário, em vez de diferenciar seus produtos e criar novos, tentam vencer seus rivais superproduzindo-os. Aqui, novamente, voltamos à questão da superoferta e das exportações. Como resultado, as empresas chinesas, apesar de todo o hype, não têm incentivo para inovar, mas têm grandes incentivos para aumentar a escala e produzir. O resultado é o seguinte ciclo vicioso. Abre aspas para Zoe Liu. As empresas bancadas pelos bancos e governos locais devem produzir sem parar para manter o fluxo de caixa. Uma paralisação da produção zero fluxo, levando os credores a exigir seu dinheiro de volta. Mas, aumentando a produção, enche-se o estoque e os preços despencam, fazendo com que as empresas percam mais dinheiro e exijam ainda mais empréstimos dos governos e bancos. E à medida que as empresas se endividam mais, torna-se mais difícil pagar as dívidas. Elas se tornam empresas zumbis, essencialmente insolventes, mas gerando caixa suficiente para cumprir suas obrigações de crédito. Como a economia da China estagnou, o governo reduziu os impostos corporativos para estimular o crescimento, mas isso reduziu a receita dos governos locais, enquanto há o aumento das despesas com serviços sociais e pagamento de dívidas. Fecha aspas. Matthew Klein e Michael Pettis, em seu livro Trade War: A Class Wars, descrevem o dilema chinês. Citação: as autoridades da China enfrentam um enorme risco de colapso do PIB e aumento do desemprego, que pode ser evitado reduzindo a dependência da economia em gastos com investimento e aumentando o consumo. Isso significa mudar radicalmente a distribuição de riqueza e renda para que famílias chinesas possam comprar o que produzem. O que foi tirado dos trabalhadores e aposentados deve ser devolvido. Fim da citação. Essa espiral negativa tem uma fonte: planejamento central. Pequim está tentando ter o bolo, controlar as elites e a sociedade e comê-lo também, manter o crescimento econômico e sua própria legitimidade. Agora está ficando cada vez mais difícil fazer isso, e mais esqueletos estão no armário, pesando sobre o crescimento cada vez mais atrofiado do PIB. Em 2004, quando a economia chinesa estava bombando, um grupo de pesquisadores começou a conduzir pesquisas em todo o país, perguntando aos chineses se eles estavam em melhor situação financeira do que há 5 anos. A porcentagem de pessoas que disseram estar em melhor situação atingiu o pico em 2014, 77%. No ano passado, quando a mesma pergunta foi feita, esse número caiu para 39%. E o que os autocratas fazem quando há insatisfação popular? Eles arrojam os parafusos. Mais e mais processos criminais são abertos, inclusive contra a principal parceira da Apple, a taiwanesa Foxconn. Há mais desaparecimentos de empresários de alto perfil, proibições de viagens para pessoas vagamente ligadas a suspeitos de crimes e prisões de operadores de mídia social. O clima ditatorial foi percebido pelos investidores estrangeiros, que são rápidos em detectar tais tendências. Afinal, eles têm seu dinheiro lá. Como relata o Financial Times, o setor de capital de risco e startups da China colapsou quase da noite para o dia. Como podemos ver no gráfico, em 2018, mais de 50 mil novas startups foram criadas na China,
e o espírito empreendedor florescia nas ruas de Shenzhen ou Xangai. Apenas 6 anos depois, não há mais vestígios disso. Em 2023, 1.200 startups foram criadas. Este ano, apenas 260, prenunciando um resultado ainda pior. A quantidade de capital levantado caiu de 125 bilhões de yuans em 2017 para 5 em 2024. Toda a indústria simplesmente morreu diante de nossos olhos, disse um executivo de uma empresa sediada em Pequim ao Financial Times. O espírito empreendedor morreu. É muito triste, ele adicionou. Agora, os investidores precisam explicar ao Estado por que faliram e por que perderam dinheiro do Estado, acrescentou outro gerente citado pelo Financial Times. O partido sufocou o setor privado, concluiu Desmond Chun, um empresário de Hong Kong. Como o partido fez isso? Ele estrangulou empresas de tecnologia consideradas monopolistas ou incompatíveis com os valores comunistas. Uma cruzada anticorrupção foi lançada contra os desobedientes. Os empresários, especialmente os bem-sucedidos, são vigiados de perto e proibidos de transferir dinheiro para o exterior. Todos os movimentos são controlados. Na prática, as empresas e o capital empreendedor estão subordinados ao partido. Os atores do livre mercado, sentindo o espírito comunista, retiram seus fundos ou param de investir. Quando os empresários chineses ficam muito grandes, eles são lembrados da hierarquia. Isso aconteceu com Jack Ma, do Alibaba, e Pony Ma, da Tencent. Ambos eram vistos como o Elon Musk ou o Jeff Bezos chineses. O primeiro, no auge da fama, criticou o sistema bancário e as regulamentações da China, chamando-os de arcaicos. O resultado? O IPO do Ant Group, uma empresa do Alibaba, foi bloqueado pelo partido e o próprio Ma desapareceu por vários meses, presumivelmente detido pelas autoridades e interrogado pelo serviço de segurança. Além disso, o partido esmagou o império do Alibaba sob acusações de monopólio e o multou em 2,8 bilhões de dólares. Pony Ma, da Tencent, foi tratado com mais indulgência, mas também renunciou às aparições públicas sob pressão. A própria Tencent tem sido objeto de investigações e restrições semelhantes por monopólio no setor financeiro, onde é o Estado que detém o monopólio. Também houve aumento de censura e controle em plataformas como o WeChat. O controle central também é evidente no gráfico da participação das maiores empresas do Reino do Meio. A China começou com um nível de domínio das empresas estatais. Em 2010, elas representavam 80% da capitalização das 100 maiores empresas do país. Mas em uma década, essa proporção despencou para cerca de 30%, um fortalecimento do setor privado. Porém, desde então, a tendência se inverteu. De acordo com o Peterson Institute, as estatais já respondem por 50% do valor de mercado e até 70% se considerarmos as de economia mista. Em contraste, 3 diretores de capital de risco diferentes estimaram que os fundos estatais agora representam cerca de 80% do capital no mercado, relata o Financial Times. A morte do setor de capital de risco é acompanhada pela morte igualmente repentina do influxo de investimento estrangeiro direto, um pilar do desenvolvimento do país. O IED forneceu não apenas capital, mas acima de tudo, know-how que inundou o Reino do Meio e criou um terreno fértil para a criação de um mercado doméstico de empresas em muitos setores. Mas os influxos de IED caíram de 344 bilhões de dólares em 2021 para um nível anual de 15 bilhões de dólares em 2023. E 2024 pode ser ainda pior. De acordo com o Banco Popular da China, este é o nível mais baixo em 40 anos. Desde o terceiro trimestre de 2023, a China registra oficialmente uma taxa negativa de IED, uma situação completamente inédita nos últimos anos. O modelo socioeconômico da União Soviética era baseado na ideologia marxista-leninista. Seu princípio é o controle dos meios de produção para uma redistribuição, entre aspas, justa. Esses meios incluem terra, capital, trabalho, energia e matérias-primas. Mao aderiu fielmente a esses princípios,
enquanto muitos esperavam que as reformas de Deng representassem uma ruptura parcial com eles. Embora se argumente que o Partido Comunista Chinês permitiu um grau de propriedade privada para estimular a economia, ele nunca renunciou ao controle total sobre ela. O controle sobre os meios de produção é precisamente o que a China de Xi pratica sobre as suas empresas e a sociedade em geral. A China tentou manter o modelo soviético de controle social e rejeitar o sistema econômico ineficiente. Por um tempo, teve sucesso, mas o tempo está passando. Embora, por anos, os dividendos de uma base baixa, extrema pobreza, influxos de investimento e conhecimento estrangeiros e uma forte ética demográfica e de trabalho tenham impulsionado o crescimento, muitos desses atributos desapareceram. O atraso na infraestrutura foi revertido. A China construiu milhões de quilômetros de estradas, pontes e ferrovias. Cada novo investimento corre o risco de retornos decrescentes ou até mesmo de prejuízo, como no setor imobiliário. A política de fechamento de Xi Jinping, em contraste com a de abertura de Deng, está expulsando o investimento estrangeiro, particularmente os de investidores anjos. O dividendo demográfico também está chegando ao fim, também sufocado por uma política centralizadora e desumana de filho único e uma campanha de aborto, especialmente de meninas. A pobreza foi parcialmente erradicada, mas apenas para parte da população e de forma controlada, para limitar a possibilidade de infiltração de ideologias perigosas e liberdades civis, advindas do aumento do consumismo. Adicione a isso um setor privado cada vez mais controlado que o partido tenta conduzir para a inovação, ao mesmo tempo em que pressiona por crescimento. Estão conseguindo apenas o último, e muitas vezes de forma improdutiva. Essa situação é um lembrete de que as revoluções tecnológicas e a inovação não podem ser forçadas. O controle é o oposto da inovação, pois ela se alimenta justamente da ruptura do controle, da quebra de paradigmas ou da destruição criativa. Um mercado verdadeiramente livre é um terreno fértil para isso, oferecendo aos investidores a esperança de retornos incomparáveis se investirem certo. Não existe essa esperança na China. O partido nunca permitirá que ninguém cresça além do aceitável. Além disso, a obsessão por estatísticas exclui o outro componente da inovação, o tempo. Às vezes, o desenvolvimento de uma tecnologia disruptiva requer anos de prejuízos, como mostram a Tesla ou a OpenAI. No Ocidente, investidores que acreditam em visionários são capazes de aceitar a incerteza e dar tempo para um produto se desenvolver. Na China, maníaca por PIB, essa paciência é escassa. Falando em PIB, está começando a ter impacto nas previsões de crescimento da China. Embora o partido ainda espere atingir sua meta de crescimento de 5% em 2024, existem vários problemas com o próprio indicador. Em primeiro lugar, relatórios recentes sugerem que a China não atingirá esse nível. Em segundo lugar, um aspecto que já destacamos, a ineficiência. Cerca de 30% do PIB, ou 1,5% do crescimento do PIB, assumindo uma meta de 5%, depende do setor imobiliário, que, lembremos, é ineficiente e não correlacionado com a demanda no mercado. E a ineficiência não se restringe à habitação. Terceiro, questiona Krugman. Essas estatísticas são confiáveis? Não sabemos, mas o que sabemos é que há um forte incentivo para inflá-las, especialmente quando se torna cada vez mais difícil mantê-las em níveis satisfatórios. Krugman aponta para um estudo mostrando que governos autocráticos tendem a inflar o crescimento em até 35% em relação às democracias. Já em 2007, Li Kenqiang, então chefe do Partido Comunista da província de Liaoning e mais tarde primeiro-ministro da China, sugeriu em uma gravação que os indicadores do PIB eram, abre aspas, apenas para informação, fecha aspas. Isso significa que o PIB da China está superestimado em 35%? Provavelmente não, mas o fato de as estatísticas serem controladas, combinado com ineficiências no investimento, torna os números oficiais suspeitos. E se os números são ruins,
o Partido Chinês adota uma postura de "não gostou do reflexo? Quebre o espelho". Em 2023, o desemprego dos jovens bateu 21% e nas áreas rurais 40% ou mesmo 50%, se considerar o trabalho de meio período. Diante dos problemas, Pequim bloqueou o acesso às estatísticas para verificar a metodologia. Após 6 meses, as estatísticas reapareceram e, milagrosamente, caíram para menos de 15%. A obsessão pelo PIB e a supressão de estatísticas inconvenientes têm uma base óbvia. Esses indicadores legitimam o poder do partido. Eles dão às pessoas a esperança de que, se não eu, pelo menos meu filho estará em melhor situação do que eu. Essa promessa levou centenas de milhões de chineses a trabalhar arduamente por décadas e trouxe melhorias relativas no bem-estar. Hoje, porém, essa promessa é muito mais difícil de cumprir, porque a China atingiu um nível em que todos os sinais no céu e na terra apontam para o fim desse modelo, que clama por uma coisa: liberar o consumo. Isso significaria fornecer um alto nível de serviços públicos à população: saúde, previdência, educação, aumento da fertilidade com programas sociais, ou seja, exigiria uma transferência de capital do Estado para o povo. E a China tem recursos para fazer isso. O sentimento do consumidor melhoraria, impulsionando a demanda interna e fornecendo um poderoso estímulo de crescimento ao setor privado, que dispararia. Mas isso significaria romper com o marxismo-leninismo. Nenhum controle sobre os fluxos, nenhum controle sobre os meios de produção, nenhum controle sobre a população. Estaria exposta a ideias perigosas. Em outras palavras, isso não vai acontecer. Claro, Pequim está tentando responder, e vimos um desses movimentos em outubro. Pequim cortou os juros sobre empréstimos em 0,5%. Ele flexibilizou as regras sobre compra de imóveis e injetou 71 bilhões de dólares no mercado de ações, que disparou. Depois de alguns dias, no entanto, houve uma forte queda que levou a Bolsa de Valores de Xangai de volta aos níveis de maio. Isso mostra que a mudança foi paliativa, enquanto os problemas estruturais permanecem. No início de novembro, Pequim anunciou outro pacote ainda maior, um plano de ajuda de 1,4 trilhão de dólares para socorrer governos locais e reanimar a economia. A medida é uma antecipação ao aumento das tensões com os Estados Unidos sob Donald Trump. No entanto, Mito Kotecha, estrategista-chefe para mercados emergentes na Ásia, do Banco Barclays, disse ao Financial Times que há uma sensação de decepção nos mercados. Os investidores esperavam ainda mais estímulo ao consumo doméstico chinês. Em vez de liberar o consumo, vemos um fortalecimento do aparato de controle e coerção. Um aperto de parafusos ao estilo soviético-stalinista ou, sem ir tão longe, estilo maoísta. E novos exemplos pipocam sem parar. A asfixia do espírito empreendedor, vivenciadas pelo mercado de capital de risco e por Jack Ma e Pony Ma, podemos acrescentar o impulso totalitário para o controle social, saído direto dos livros de Orwell, a coleta de passaportes de professores para impedi-los de ver como a vida é em países livres, a censura meticulosa da internet e as formas clássicas de campos de trabalho em Xinjiang. Há também uma campanha anticorrupção para remover aqueles que são inconvenientes para a liderança do partido e promover maior centralização. É uma campanha que cada vez mais pessoas chamam abertamente de expurgo. Particularmente intrigante foi a morte do primeiro-ministro Li Keqiang, o então número 2 do país, que sofreu um ataque cardíaco enquanto nadava em uma piscina. Na mente de muitos chineses, ataque cardíaco em uma piscina tem a mesma conotação de cair da janela para partidários russos que incomodam ou ofendem Vladimir Putin. Xi tem retornado aos fundamentos do sistema desde o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, quando o neo-imperador da China proclamou uma nova era em que o partido corrigiria os desequilíbrios ideológicos e políticos deixados por seus predecessores. O 20º Congresso em 2022 apenas confirmou essa direção, quando Xi quebrou a regra de 2 mandatos
e removeu da liderança figuras orientadas ao mercado. A China de Xi está caindo não apenas em uma espiral econômica, mas também em uma espiral de ineficiência de todo o modelo estatal. Ao reverter uma política de décadas de liberalização parcial do fluxo de informações, a China terá mais dificuldade em realizar sua ambição de reestruturar sua economia em torno de novas indústrias. Como a União Soviética pode se tornar exemplo de como autocracias não são apenas iliberais, mas também ineficientes. No artigo Bad Information is a Grave Threat to China's Economy, publicada na The Economist, lemos, abre aspas, testemunhando o totalitarismo das décadas de 30 e 40, pensadores liberais como Karl Popper e Friedrich Hayek argumentaram que a liberdade política e o sucesso econômico andam de mãos dadas. O poder e a informação descentralizados impedem a tirania e permitem que milhões de empresas e consumidores tomem decisões melhores e vivam vidas melhores. O colapso da União Soviética provou que eles estavam certos. Para manter o domínio, seus governantes controlavam a informação, mas isso exigia repressão, privava a economia de sinais de preços e criava um edifício de mentiras. No final, até mesmo a liderança soviética foi privada de uma imagem precisa. Fecha aspas. Quem hoje terá a coragem de dizer a Xi Jinping que ele está errado? Perguntam os autores retoricamente. As comparações com a União Soviética e o período stalinista também podem ser feitas na área da política industrial. Embora os casos sejam diferentes, Stalin também tinha obsessão por investir na indústria. Vide os planos quinquenais para desenvolver os setores do aço e do carvão. Ao mesmo tempo, ele reduziu radicalmente o consumo, ou, para ser franco, matou a população de fome, reduzindo o orçamento da produção de alimentos e por meio da coletivização. Entre 1928 e 1940, o consumo caiu 24%, e a Rússia de antes disso também não era um Eldorado. O que a China está fazendo é uma versão branda de um mecanismo semelhante, só que sem o Holodomor e com enxames de drones mostrando o desenvolvimento econômico. Frank Dikötter, da Universidade de Hong Kong e especialista em China, relembra uma anedota da revista Time. Abre aspas. Em 1987, o então primeiro-ministro da China, Zhao Ziyang, encontrou-se com Erich Honecker em Berlim. O líder do Partido da Alemanha Oriental expressou sua séria preocupação com a natureza da reforma e abertura da China. Zhao explicou que a política era apenas temporária. No futuro, assim que o padrão de vida aumentar, a população reconheceria a superioridade do socialismo, ponto em que o espaço para a liberalização seria reduzido. Alguns meses depois, no Congresso do Partido em Pequim, ele explicou que nunca copiaria a separação de poderes e o multipartidarismo do Ocidente. Essa profecia está se materializando durante o reinado de Xi Jinping. Fecha aspas. Nada disso quer dizer que a China esteja na iminência de um colapso como o da União Soviética. O fato é que a China continua crescendo e continuará assim no futuro próximo. Seu desenvolvimento civilizacional a trouxe para o século XXI e criou pilares muito sólidos para o sistema. Grande parte da população, especialmente urbana, ainda guarda lembranças frescas desse salto incrível, que lhes deu um novo sopro de vida. A China ainda tem muito a oferecer aos investidores. Como lemos no Centro de Estudos Orientais, isso inclui um mercado enorme, extensas redes de fornecedores, uma mão de obra capacitada e relativamente barata, ótima infraestrutura, preços de energia relativamente baixos e uma moeda fraca. Porém, cada vez mais analistas estão concluindo que um certo modelo de civilização chegou ao fim, e este vídeo é uma evidência disso. Pequim está procurando um novo modelo, mas até agora, suas ações só desenterraram velhas ideias de Marx, Lenin ou Stalin. Xi Jinping pode ter as intenções mais sinceras de melhorar o status da China, e suas decisões, como investir no desenvolvimento de IA ou semicondutores, parecem boas, mas todo o sistema está se tornando cada vez mais disfuncional, sufocando o investimento de capital e a inovação. Além disso,
ao crescente terror social. Essa situação lembra mais o fenômeno descrito pelo economista alemão Rüdiger Dortbusch, abre aspas. As crises demoram mais para chegar do que você poderia imaginar, mas quando chegam, acontecem mais rápido do que você poderia imaginar, fecha aspas. Há outro aspecto fundamental nesse problema. Quando uma autocracia entra em estagnação e os problemas internos se acumulam, a tentação de desviar a atenção por meio de conflitos armados aumenta. No caso da China, o alvo é óbvio: Taiwan. O enfraquecimento da China pode ser um problema bélico para o mundo inteiro. A China está chegando a um dilema semelhante ao dos soviéticos, cujo objetivo era tanto desafiar os americanos, o que está se tornando cada vez mais difícil, quanto controlar seus cidadãos. Como observou o autor Jacob Dreyer, referindo-se à grande barragem das Três Gargantas da China, abre aspas, pode o fluxo de pessoas, seus desejos e medos, ser domado para gerar crescimento econômico, da mesma forma que um rio pode ser represado para gerar eletricidade, enquanto controla as pessoas em todos os aspectos de suas vidas? Improvável, mas isso nunca impediu ninguém de tentar, fecha aspas. A China de Xi Jinping não é diferente, mas a barragem está quase transbordando. A questão permanece: Xi e seus sucessores conseguirão mantê-la firme quanto nos últimos 30 anos?